então ouvir o que o Senhor tem a nos falar nessa palestra, na segunda parte da fé paulina, a fé de Paulo, que é a fé de Cristo, porque Paulo tinha olhos firmes em Cristo, autor e consumador da fé. Existia uma fé antes, existia a fé em Deus, em que os homens do Antigo Testamento, os judeus, se esmeravam em acreditar em Deus. Agora, chegando à graça, a fé não é mais em Deus, agora é a fé de Deus em Cristo. Então, nós podemos falar que temos fé em Deus? Se você tiver na mente, veja bem, e esse é o nosso treinamento, se você tiver na mente que é fé em Cristo, você pode falar que é fé em Deus. Agora, se você não tiver na mente que é fé em Cristo, se você falar que é fé em Deus, você está com a fé dos judeus. Porque o judeu que tinha fé em Deus, em Yahvé, Jeová, El Shaddai, eles que tinham fé em Deus. E a fé deles, um dia estava lá em cima, outro dia estava lá embaixo. Nós vimos pela história, os discípulos conversando com Jesus, ele diz: Jesus, aumenta a nossa fé. Aí, então não era a fé genuína, a fé perfeita, né? Porque a fé que eles estavam com ela, agora de repente ela estava desse tamaninho. Então essa fé que produzia, que era produto da mente humana, pelo tanto que ele cria em Deus. Uns tinham mais fé, outros tinham menos fé. Agora na graça não, é dom de Deus. Na graça é dom de Deus. Todos temos a fé, igualmente, todos nós. Agora, o alimentar dela, aí depende de mim, depende de você. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir. Vem como? Ela se manifesta, porque ela já está em nós, porque é dom de Deus, foi distribuído pela igreja. Mas uma vez você deixando de ouvir a graça de Deus, o que acontece? A fé não manifesta. Porque a fé é o quê? A palavra. Paulo diz, é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé. Se você não tiver a mente organizada, se eu não tiver organizada nas 14 epístolas de Paulo, o que eu falo pode me danificar, como o que eu falo pode me exaltar. Diante da situação, o que você fala? Pô, estou perdido. Aí você usa, essa é a palavra sem fé. Oh, Deus, me ajude. Vamos pôr isso. Diante da situação, você fala: Deus, me ajude. Ixi, pisou na bola. Porque essa é a fé em Deus. Se você muda ela para Cristo, você diz: nisso eu sou mais que vencedor. Aí, você usou a palavra da fé, que é a palavra de Cristo. Porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. O que é sempre? Então, se você tem isso na sua mente, então diante de qualquer situação você diz: eu sou triunfante sobre isso. Aí você chamou o quê? A existência. Se você ficar calado, não vai dar em nada. Porque a fé é o ato de crer, e crer falando. O que Deus diz? Haja luz. E houve o quê? Luz. Se você ficasse calado, não aconteceria nada. Então, como nós somos a imagem e semelhança dele, você crê que você é a imagem e semelhança de Deus? Então, fazemos como ele fez. Haja luz, houve luz. Então, quando estiver faltando algo para ti, o que você tem que fazer? Falar, meu irmão. Não pedindo, não implorando, não de joelho, não de boca no pó, não fazendo correntes, não fazendo votos, não subindo no monte, não, porque Deus é espírito,
e Pai dos Espíritos, tudo para nós discerne espiritualmente. Não adianta, não importa onde você esteja, porque as coisas são espirituais e elas são o que? Faladas. Paulo diz, mantendo firme a sua confissão, expressão, oração, porque aquele que prometeu é fiel e ele nos deu o dom para isso. Exercitá-lo. E exercita a fé falando. Você já viu? Quando você está passando por uma situação bem difícil, qual a tendência? Ficar calado, não é isso? A pessoa, o que ela faz? Ela recua, entra em ato de contrição, em desespero e fica calado. Fica parado, calado. Você tem que falar, não estou com vontade nem de falar. Pronto, a sua carne está te matando. A minha carne está me matando nesse momento. Eu sei porque isso acontece comigo também, abençoado. E como acontece? Tem hora que você fica só pensando. Olha a carne falando. Porque quando você fica pensando, você não está agindo por fé, você está agindo por carne. Porque os pensamentos estão se multiplicando e levando informações que você naquela situação está ferrado, não tem solução para ti. A fé não vem pelo que pensa. A fé vem pelo que ouve e age, não pelo que pensa, mas pelo que se fala. Aquilo que eu criei, isto falei. Aquilo que nós cremos, isso também falamos. Então você não anda pelo que você está vendo, você anda pela fé. E fé é o seguinte: fale, estou perfeito, completo, curado, sarado, prosperado, mais que vencedor, sou um Deus. Então você lançou a palavra da fé, e ela é o que? Viva e eficaz. Funciona, abençoado. Funciona. Nós temos que só crer e falar, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. E é nisso, falando, criando as coisas. Não deu hoje, mas vai dar que dia? Amanhã. Nós não somos daqueles que retrocedemos, não. Nós somos da fé. Nós somos da fé. A fé continua, né? Então, baseado lá em Gálatas 3, 22 ao 26, olha o que Paulo, entre as suas 14 epístolas, uma delas aqui é Gálatas, aos Gálatas, ele diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Deus. O que está escrito aí? Hein? Mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Tem que falar, meu irmão. Veja bem, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Você crê nisso? Aquilo que eu criei, isso falei. Se eu falar assim, você crê, você balança a cabeça, eu digo que você não crê. Porque para crer tem que o quê? Falar. Para crer tem que falar. Fosse a promessa concedida. Então a promessa é o quê? Uma concessão. E ela foi dada para quem? Para a igreja. Você tem que tomar posse dessa concessão, de toda a promessa que Deus diz que nós somos. Ele diz, sendo rico, Jesus sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que através da sua pobreza nos tornasseis o quê? Rico. Então nós somos o quê? Rico. Diga, eu sou rico. Diga bem alto, eu sou rico. Não tenha acanhamento. Se você não falar, isso não vai acontecer, abençoado. Só acontece quando falamos. Porque falando, estamos dizendo para as regiões celestiais que nós estamos crendo na promessa concedida aos que creem.
Então foi uma concessão dada para nós. Mas antes que viesse a fé, então Paulo ele fala da fé lá em cima, em Cristo, e agora no 23 ele diz, mas antes que viesse a fé, então ele vai contar uma história de antes dessa fé manifestar. Estavam sob a tutela da lei, e nela encerrado. Um judeu falando isso para o judeu, vai a 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, e ele relembra tudo, porque ao judeu é ensinado a lei desde pequeno. Os pais dedicados judeus ainda ensinam aos judeus desde pequeno. Então, quando ele fala que estávamos sob a tutela da lei, ele sabe exatamente o que estava acontecendo. Eles não podiam caminhar sem a lei. Não podiam fazer nada sem a lei. Era 613 mandamentos. E eles sabiam de qual tribo eles pertenciam, das 12 tribos de Israel. A 12 tribos de Israel que finalizava o judeu, o povo de Deus. E eram milhões e milhões, era muito mais do que o Brasil tem de população. Aquele tempo eles faziam um deserto cheio de povo de Deus assim, tinha uma mancha enorme, porque eles eram milhares de milhares. E esse povo todo foi instruído pela lei, encerrados nela. Aí Paulo vem dizendo, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então foi necessário que na lei tivesse uma fé, porque a lei tem o quê? Sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Então nós estamos conhecendo a origem da fé, ela começou com os judeus. Por isso nós respeitamos muito os judeus, assim é, pessoal? Muito, respeitamos eles muito. Então, a fé que nós temos originou em quem? Neles. Originou neles. E no nosso pai Abraão. Originou neles ali. E Abraão foi o primeiro hebreu na terra. Então, Abraão era um hebreu, era um judeu. O primeiro a nascer na terra judeu foi Abraão. E Abraão foi o pai das nações. Quantas? 12 tribos de Israel. Ele foi o pai daquelas tribos ali. Então, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, foi muito interessante a lei, porque ela nos levou ao quê? A graça, e na graça nós recebemos a palavra, a fé ia brotar no nosso coração. Porque todo filho de Deus já nasce com a fé. Porque depois da cruz é a igreja, para o Senhor já é a igreja. Só que ela estava adormecida, por quê? Porque o evangelho não tinha sido pregado. Quando você nasceu, eles disseram, Deus te abençoe. Não é isso? Deus abençoe essa criança. Isso não ativa a fé. Porque nós não somos judeus e o fim da lei é Cristo. Já tinha encerrado esse tipo de fé. Já tinha sido anulado, não tinha mais poder. Então você nasce, Deus te abençoe, vamos rezar ou vamos orar por ele aqui, vamos apresentar ele a Deus como se fosse no templo de Moisés, vamos batizar, vamos fazer isso, e aquele engodo todo ali, e aquele espírito daquela criança, nós, por exemplo, ficamos ainda com o espírito apagado. Mas quando veio a pregação da graça, depois de 2000 anos da morte de Cristo e de Paulo, cumprindo a apostasia, veio a pregação das 14 epístolas de Paulo novamente. Aí ativou o quê? A nossa fé, porque a fé vem por ouvir o Evangelho de Cristo, as 14 epístolas de Romanos ou Hebreus, que ativa a nossa fé. Te colocando mais que vencedor, perfeito, completo, você não usa mais de palavras negativas na sua mente, porque a sua mente foi o quê? Renovada. Então, quando vem alguma palavra na tua boca, e essa palavra não é a palavra da fé, o que você faz? Engole. Já viu algumas coisas que a gente quer falar com uma pessoa, você está até meio nervoso, você quer falar e você está errado, e quando você fala, o que você faz? Não é isso? Engole.
no linguagem, não vou falar não, porque se eu falar aqui vai dar, a coisa vai ficar pior. Não é assim? Então, assim também somos nós. Quando vamos usar uma palavra contra nós, que não é de acordo com o Evangelho de Cristo, você engole. Ou se você falou, você diz, não errei, rechaço esse mal, eu não recebo, e troca pela palavra da graça. Porque aí você, o que faz? O que Paulo diz? Lá ele diz que fosse a promessa concedida aos que creem. Você não sai da promessa. Você não é bobo, você é inteligente. Você é um filho de Deus revelado. Então você não recebe outra palavra que não seja a graça, o Evangelho de Cristo. Sou perfeito, completo, igual por exemplo, se você tem alguma mentira no teu corpo, alguma doença. Vamos pôr isso aí. Quem é as pessoas que estão doentes, vão para o médico? Tá bom, pode ir. Você vai descobrir qual é a doença que está ali no teu corpo, porque você não está enfermo. Hello. Você não é espírito? Espírito está enfermo? Não. Espírito está o quê? Curado e sarado. Mas você vai lá no médico, o médico vai e desperta você e fala, olha, você está com essa situação. Ah, é, doutor? Que bom, agora então eu vou confessar corretamente, com respeito a isso. E se é algo, nós aqui não proibimos nada a ninguém, nós somos inteligentes. Então você vai, ouve, ele receita algumas coisas. Tem hora que o descuidado nosso é tão grande que você tem que até tomar remédio, porque você e eu descuidamos da saúde. Comemos o que não deveria comer, bebemos o que não deveria beber, fumamos, olha aí, cara, veneno puro para dentro. É proibido? Não, mas é ruim, não convém, não edifica. Por que eu vou fazer aquilo? E se fiz, dancei. Agora o médico vai ter que, companheiro, segundo o exame aqui, a situação aí é essa aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai tomar tantos comprimidos, ou líquido, gotas disso aqui, e você vai ter que parar com isso, senão não vai ter jeito. Quer dizer, o homem na terra te instruiu no seu corpo, na sua carne, no seu corpo, como fazer aquilo. Tudo bem, você saiu dali, não sai para baixo não. Que a pessoa chega lá, o negócio pegou, ele, tô lascado. Opa! Confissão errada. Confissão errada vai juntar o quê? Mais problema. Se você tiver coragem de chegar e falar com ele, doutor, senhor, muito obrigado por o senhor ter feito isso, mas eu já estou curado e sarado pelas chagas de Cristo. Você anula ali agora, no seu corpo, todo o mal que estava prosperando dentro de você. Você já corta ele. E Paulo diz, mantendo, pois, agora o quê? Firme a sua confissão. Já estou curado e sarado pela chaga de Cristo. Agora, se você sair ali e falar, vou fazer a corrente lá na minha igreja, doutor. Problema, né, José? Que problema. Eu vou fazer a corrente. Ainda bem que começou uma corrente lá. Já vou aproveitar e já vou entrar nessa. Você entrou pelo cano, cara. Porque em vez de resolver seu problema, você está ativando uma fé que já passou, que é a fé dos judeus, que era na lei, e o fim da lei é Cristo. Então essa fé do judeu acabou, você não tem que entrar nela mais. Você tem a fé em Cristo, e a fé em Cristo é para aqueles que creem, não é que faz corrente, vota ou pede para ser curado, recebe imposição de mão. Não, esse não está amparado na graça, ele está amparado na lei. E a lei, com as suas obras, traz o quê? Maldição, é o que está escrito. Então nós temos que agir com sabedoria. E hoje nós temos o trono da graça que nos instrui perfeitamente, de acordo com a palavra.
Nós conhecemos tanta graça como conhecemos a lei, e sabemos que a lei foi boa, santa, mas encerrou porque ela teve o seu fim. E agora estamos debaixo da graça e precisamos de nos envolver-nos com essa graça e andar de acordo com o que ela determina para mim e para você. Assim é, abençoado? Então, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, para essa fé que de futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei nos serviu, foi boa, nos serviu diário, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, inocentados por fé, né? Vitoriosos por fé, a fim de que fôssemos justificados por fé e não pela lei. Então você e eu temos que ter esse entendimento, essa sabedoria, e a temos, assim é? É só colocar em prática. Então tudo agora é o quê? Falando. Aquilo que eu criei, isso falei. Aquilo que eu creio, eu falo. Você não pode ficar calado. Tem gente que quer fazer-nos calar, não é isso? Diante de uma situação. Não cale, continua confessando. Porque a fé traz a existência. A nossa arma é a fé, que é o que? A nossa confissão. E eu recebo, eu anulo isso eu não aceito, isso eu recebo, isso não. Você vai sabendo o que é seu. E Paulo nos diz, todas as coisas nos são o quê? Lícitas. Isso é fé, abençoado. Você saber que você tem licença para tudo, isso é fé. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Lógico, pode fazer o que você... Essa é a fé que Deus te deu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode fazer o que você quiser nessa terra. Agora existem os limites da habitação de cada um. O que convém para você? O que convém para você muitas vezes não convém para mim. O que convém para mim muitas vezes não convém para você. Nós temos que saber administrar isso. O irmão ali tem uma liberdade naquela área, rapaz. Mas eu não sinto bem daquele jeito. É a sua limitação. E eu tenho que respeitar, como você tem que respeitar a liberdade do outro. Porque não existe um uniforme, igual o sistema. É proibido isso, é proibido aquilo. Não pode ver televisão. Então ninguém pode ver televisão daquela igreja. Não pode cortar o cabelo, aí ninguém daquela igreja pode cortar o cabelo. Mulher não pode vestir calça comprida, é só saia. E lá no pé, não pode ser... Isso aí são formas de quê? Escravidão. Não pode ir na praia, não pode ir num barzinho, não pode, se for num barzinho, está pecando. Quer dizer, isso é o quê? Legalismo. Você crescendo nessa graça e nesse conhecimento é que vai dizer o que convém para você ou não. É você que tem que fazer isso. Eu não posso instituir aqui uma legislação, colocando aqui o que se o crente deve fazer, o que ele não deve fazer, porque eu estou voltando para onde? Para a lei. E na lei hoje tem o quê? Maldição. Todo mundo que entrar naquela regra minha ali, entra debaixo de maldição. Eu tenho que te amadurecer de tal forma na palavra, que você consegue se conduzir, andar com suas próprias pernas. Você não precisa nem de me ligar. Pastor, estou querendo fazer isso, vou fazer uma festa aqui do meu filho. E tem os parentes, né? O senhor sabe como é que é, né? Você já viu, vou ter que comprar uma cervejinha aqui. Vou ter que... Eles gostam de tomar cachaça, pastor, como é que eu vou fazer? Eu sei lá, cara. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, você que vai saber administrar isso, eu não, hein? Eu tenho que dizer, tudo te é lícito. Anda na liberdade. Sabendo que você tem anjos que estão ao seu redor, que ajudarão você a administrar isso. Uma festa
Sem alegria é ruim, né, Ailton? Uma festa sem um vinho, sem uma bebida que for lá, fica estranho aquilo. Festa de crente. Crente é o seguinte, não bebe, mas come pra caramba. Eles falam, não, aqui não entra bebida. Eu falo, não, por quê? Não, bebedice aqui não entra, porque isso é pecado, é do diabo. Fala, então glutonaria pode? Glutonaria pode. Aonde está escrito bebedice, está escrito glutonaria. E vocês deixam de comer porque está dizendo que os que tais coisas praticam não entram no reino de Deus? Tudo tem que ser com o quê? Decência e ordem. Cada um conhece o seu limite. Cada um conhece o seu limite. Igual, por exemplo, fumar. Eu sou contra fumar, não é porque você fuma. Eu sou contra fumar porque eu sei que tem 4.000 produtos químicos no cigarro e vai te meter um câncer no seu... Não, vai te meter um câncer violento ali, ó. Fumando um só. São 4.000 produtos do capeta ali, rapaz. E vai te matar. Então eu digo para você, não faça isso. Mas mesmo assim, se você quiser fazer... o cigarro não tem, né? Então o que acontece? Todas as coisas não são lícitas. Isso é fé. Agora, tudo com decência e ordem tem louvores. Tudo que não tem decência e ordem não tem louvor. Aí é tristeza. Então, a fé paulina nos dá essa liberdade. Quando você tem a fé, você tem liberdade. Você vê que no sistema as pessoas que dizem que tem muita fé ficam enclausurados, não é isso? São pessoas de oração. Entra no quarto, fica lá 1, 2, 3 horas lá. De segunda a segunda. Vai lá para os montes, faz votos, chega aquelas irmãs, né? Tipo assim, estilo... com esse cabelão, né? Sem maquiagem, sem nada, porque não pode ser boa maquiagem, não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu não queria falar de bruxa, mas é o que eu queria. Mas fica parecendo, viu? Que esse cabelo assim, parece que não tem shampoo, não tem creme rins, né? Não tem nada. E aquelas abençoadas lá, sérias, né? Elas são sérias, já viu? Elas não sorriem, né? Quando elas sorriem, elas fazem assim, ó. E volta novamente, coisa séria, porque elas são sérias. Ó, que vida ruim. E uma, com toda vontade de ter liberdade, porque isso está na vida de todo mundo. Elas passam diante do salão de beleza, estão lá as donas, lá as senhoras, lá todas, Maria Senhora lá fazendo todos os trabalhos. Elas passam e falam assim, vontade de colocar aquelas luzes. Elas não podem, porque elas não têm a fé em Cristo, que dá total liberdade. Né? E ela usa aquilo com decência e ordem. É respeitada ou respeitados, todos tranquilo. Né? Então aqui é proibido? Proibir. Você tem a liberdade. É bom que você congregue para que você cresça na graça e no conhecimento e sabe até onde vai a sua liberdade. Quando termina a sua liberdade? Quando começa a do outro. Ali terminou a sua. Não é verdade? Mas a sua é ampla, é boa. Você sabe fazer as coisas de forma que o nome de Deus é glorificado. Assim é, abençoado. Então, a fim de que fôssemos justificados por fé. Tudo é por fé. O meu justo viverá por fé. Essa que é a palavra. Então, a fé genuína é a fé trazida por Paulo. Fé em Cristo, nas suas 14 epístolas. Tá? E vem trazendo... E essa 14 epístolas de Paulo é a ferramenta que agrada a Deus, porque ela pregada, ela ativa a fé, e sem fé
É impossível agradar a Deus. Então esses irmãos que estão ainda buscando bênção de Deus, Deus te abençoe, vem aqui que eu vou orar por você em posição de mãos. Você já pediu perdão pelos pecados hoje? Você já batizou? Você já batizou, irmão? Isso aí é a fé que já acabou, que é a fé em Deus trazida pela lei. Não existe mais essa fé. Então ela está o quê? Extinguida. Agora a fé paulina não. Ela é uma ferramenta que agrada a Deus. É a fé distribuída, fé em Cristo. Paulo fala sobre essa fé. Fala muito bem dessa fé distribuída, que está lá em Hebreus, aliás, em Romanos 12, 3. Vamos lá, Tiago, depois nós voltamos para cá. Romanos 12, 3. Olha aqui que coisa interessante esse versículo. Aí 12, 3. Presta atenção aqui. Paulo escrevendo aos Romanos: porque pela graça que me foi dada. Então a graça é dada, quer dizer, o que é dado é de quê? De graça. Não te cobra nada. Digo a cada um dentre vós. Então Paulo fala individualmente na igreja: que não pense de si mesmo além do que convém. Hello. O que você pensa de você? Se você traz o passado, você pode chegar e falar: pô, eu não presto. Eu sou a pior pessoa. Ih, eu fiz isso. Ih, eu fiz aquilo. Ih, não, cara. Então Paulo está dizendo aqui, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então ele falando individualmente cada um. Um diz: não, eu sou santarrão, isso aí convém? Eu sou melhor do que a fulano, isso convém? Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo, não é moderação sua. Segundo, tem algo que vai te levar a essa moderação. Segundo, a medida da fé que Deus, o que ele fez? Repartiu a cada um. E quando é que você conhece a sua fé? Quando você ouve. Você é dedicado no ouvir? Você congrega, você ouve ali as palestras no WhatsApp, ali no blog, no Face, aonde está correndo na rádio, você ouve, porque é a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele te deu uma fé. Você está o quê? Alimentando essa fé? Você é servo bom e fiel? Essa que é a questão. Se você se considera um servo bom e fiel, o que acontece? Agora você vai pensar de ti como? Olha aqui, isso é sério. Olha, não são as pessoas que têm que pensar de você o que elas pensam e você vai apoiar o que elas pensam, ou bem ou ruim. Não. Ele vem dizendo aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Mas antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que moderação é essa? Sou mais que vencedor. Sou abençoado com todas as bênçãos. Há uma moderação boa. Eu sou um Deus. Eles vão falar: isso é moderação, você é soberbo, hein, cara? Mas eu tenho que falar de acordo com a fé que me foi repartida, e ela me faz ver pela pregação das 14 epístolas de Paulo que eu sou um abençoado com todas as bênçãos. Essa é a fé que foi repartida para a igreja, e uma vez alimentada, porque a fé vem por ouvir o evangelho, você consegue agora julgar quem você é.
curado e sarado, perfeito e completo. Se você tinha algum trauma da vida, de criança, você diz, não, eu não sou aquilo, eu sou um abençoado, eu sou uma obra maravilhosa, admirável na terra, eu tenho anjos a meu favor. Olha, isso aí, meu irmão, explode o seu coração para você viver. Você acorda e diz, hoje é o melhor dia da minha vida, vou desfrutar do melhor porque eu mereço, porque anjos estão trabalhando a meu favor. Aí as pessoas olham para você, eles estão tudo numa baixa, governo ruim, desemprego, e doenças, e assalto, e crimes. Você anda sorrindo e fala, ó, peraí, que é aquele cara? Que aquele cara brilha daquele jeito? Porque você pensa de acordo com a fé que foi repartida por Deus para cada um. Porque a fé, o que ela faz? Ela vem. Deus repartiu, ninguém pede fé. Essa fé que é dom de Deus, não. Essa fé em Cristo, não. Essa fé do autor e consumador da fé, ela vem de graça, segundo a graça que nos foi dada. E você tem que chamar, e você vai ver as coisas materializando na sua vida. Assim é, abençoado? Então, é a fé genuína, né, no autor e consumador da nossa fé, né? Esse realmente trouxe algo tremendo, que Deus repartiu a cada um, e você diga, eu recebo? Deus, eu recebo essa fé repartida, ela caiu em mim, então agora eu vou alimentá-la e vou exercitá-la, e ela vai trazer grandes benefícios a meu favor. Porque ela veio, como nós falamos lá em Gálatas 3:25, depois que a fé veio, ela veio para nós. Você não compra a fé, você não paga a fé, você não busca a fé. A fé que vem por ouvir, né? E esse poder glorioso de Deus na minha vida e na sua vida. Assim é? Quando você tem a fé, você tem Cristo. Porque Ele é o autor, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e poder. Então você agora tem a mente de Cristo. Você é santuário dele, para promover ação tremenda, onde as pessoas vão ver e dizer, esses aí têm fé. Porque eles estão sempre sorrindo, são sempre por cima, eles nunca se abatem. Eles têm que até ver situação nossa difícil, mas você não se dobra, porque você sabe em quem você colocou a sua fé. A fé em Cristo, não é em Deus, é em Cristo, porque Deus está em Cristo. Se você fala Cristo, você vai a Deus. Se você fala Deus, você pode ser interrompido, porque ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. O que é ninguém? Então tenta aí para você ver, você não vai conseguir. Então não vai dar certo. Tem muita fé em Deus. Cara, isso aí é meio problemático. Porque você tem que ter a fé em Cristo. E a fé de Cristo é segundo a sua palavra, o seu evangelho. Assim é? Você recebe isso? Uma salva de palmas para você e para a palavra.